eu sou a Yasmin. E eu sou a Açucena. E você tá em mais um episódio do Errando em Público, o podcast onde a gente te conta os processos emocionais por trás de criar uma vida que faça sentido pra você, uma vida mais gostosinha, criar seus hábitos, só alcançar suas metas, enfim, essa coisa arada toda. Se você tá ouvindo no Spotify, lembra de seguir o podcast, classificar a gente com algumas estrelinhas e em todo o episódio você pode deixar seu comentário e votar na nossa enquete. E a gente vai começar hoje com um anúncio interessante sobre o Spotify, você ouvinte do Errando em Público. Vamos dessa. Ai, que mistério, que suspense. Dia 29 de junho, a gente vai estar no Spotify para fazer um podcast ao vivo. Ai, que nervoso! O grande anúncio que a gente escondeu na semana passada, essa semana a gente contou, mas muito provavelmente os ingressos já esgotaram. Então não tem muito que você possa fazer, além de ficar pronto, preparado, comentar lá no negócio do Spotify. Ah, leva o Errando em Público de novo, que eu quero ver, não vou estar lá. É o Spotify Podcasts ao vivo, onde vai ter um dia, onde vai ter sessões do podcast. A gente vai gravar esse podcast ao vivo lá no palco com vocês, conversando, todo mundo junto. Que delícia! E a gente é convidada do Fiz o que Pude, podcast da Elora Raoni, também conhecida como uma irmã sobressalente que entra aqui no meio da gente. E é isso, tô animada. Se você vai ver a gente lá, oba, 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 já fique sabendo que estamos ansiosas na mesma medida que a gente tá animada. Sim, sim. Frio na barriga. É isso que a gente fala quando eu fazer uma coisa com medo mesmo. Assim, eu vou subir lá assim, gaguejar até. Mas vou estar lá, então vai dar tudo certo. Dia 29 de junho, e a gente vai ficar muito feliz de ver vocês. E vai ter até uma coisinha pra quem for. Vai ter uma possibilidade de uma surpresinha pra vocês. Então tá bom. No episódio de hoje, a gente vai falar com vocês sobre um tema que veio na minha cabeça na semana passada. Desde então, eu não paro de pensar nele. Eu não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas eu tenho sentido que eu preciso falar sobre isso. Que é basicamente o custo dos nossos valores no nosso dia a dia. Como é que isso funciona, como é que isso acontece e lá. Daí, quero começar falando pra vocês sobre essa coisa de valores, né? Porque às vezes eu acho que a gente tem uma visão meio torta do que são esses valores, ou não entende muito na prática o que é isso. Eu acho que é uma visão um pouco complexa, assim, de valores. Parece uma coisa, missão, visão e valores de uma empresa. Não parece muito prático, né? Muito aplicável. Não parece gente, assim, parece uma coisa de burocracia. Olha só, esses são os meus valores. Na prática é o quê? Coisinhas que você acredita. Pronto. E aí, é isso, assim, acho que a gente aprendeu a aplicar valores na nossa vida também muito pela empresa, né? Sim. Por, assim, garantir que a gente tá indo no caminho certo e lá. Valores nada mais são do que um norte, né? A gente sabe que a vida não tem sentido, ponto final. Isso já concluímos. Isso é afirmado, isso é sim, a vida não tem sentido. Então, a gente que vai dar o sentido da nossa vida à medida do que a gente quer, à medida do que faz a gente feliz, do que parece que encaixa ali, enfim, tá. Então, nesse processo de dar o sentido da nossa vida, a gente vai acabando investigando o que faz de fato sentido pra você, o que você quer que tenha mais na sua vida, o que você acha importante, o que você acha importante nas suas relações, e os valores, eles vão envolver tudo isso. Aqui nesse podcast, você pode procurar aí o episódio da honestidade radical, que pra mim é um valor. Então, o que isso significa? Que se eu não sei como agir, se eu tô numa situação que é uma situação difícil, que eu tô confusa, eu não sei o que eu faço, como é que eu resolvo essa situação, eu vou pegar o meu valor e falar, tá, o que eu acredito? Eu acredito na honestidade radical. Eu acredito que qualquer caminho pode ser encurtado se a gente for honesto, que a gente vai se sentir melhor. A única forma de a gente se sentir aceito é sendo honesto. Isso é valor pra mim. Então, é uma coisa muito importante. Então, eu sei que se eu não sei o que fazer, se eu não sei como lidar com aquela situação, eu vou pegar aquela situação e vou lidar com ela com honestidade radical. É uma coisa que eu acredito, uso a minha vida como uma coisa importante que vai guiar muitas das decisões que eu vou tomar. Ser honesta radical. Fez sentido? Isso significa que você vai ser honesta sempre? Não. Não. Significa que ser honesta é fácil demais? Que vai ser a decisão que você queria tomar? Não. Também não. Pode ser que seja uma conversa que você fala, eu não acredito que eu vou ter que escolher ser honesta nessa conversa. Porque eu queria era esconder, falar umas meia-verdade e dar acabou. E aí você tem que lembrar e falar, não, eu acredito que vale a pena passar esse desconforto, porque eu acho que ser honesto é mais importante. E isso, gente, coisa boba, na prática a gente sempre tá fazendo isso.
A gente tá sempre tomando atitudes que a gente acredita tá certa de alguma forma, por algum valor nosso. Aqui a gente tá trazendo só uma coisa de ser consciente sobre os nossos valores, porque tranquiliza muito você tomar uma decisão sabendo que você tá tomando ela por causa de uma coisa que você acredita. Que é isso, de você falar assim, é a decisão certa? É a decisão adequada? Não tem sei. como saber. E aí é aí que entra, eu acho, os valores, entendeu? Que saber se é a decisão certa, se eu tomei se eu fiz a coisa certa, se eu Certo. não sei o quê. Não existe. Se é certo, se é errado, não existe. Simplesmente não existe. A gente, como sociedade, chegou numa conclusão ou outra, mas não existe, de fato, um documento te falando se você faz isso, você vai fazer isso certo. Então, no final das contas, a forma onde a gente vai facilitar essas decisões ao longo da nossa vida de uma forma mais tranquila pra gente não ficar completamente perdido já que não tem decisão certa, toda hora eu ter que reavaliar absolutamente tudo e ficar ali meio louca de como é que eu vou fazer isso? A gente usa os valores. Então eu sei que, eu não sei se foi a decisão certa que eu tomei em ser honesta, mas eu sei que isso é um valor pra mim. Então eu agi a favor de um valor que faz sentido pra mim. Então, mesmo não sendo a certa, era o caminho que eu tô orgulhosa de escolher. Eu acho que é isso aí que a terapia quer ensinar a gente um pouquinho, sabia? O quê? Eu acho, tipo assim, você entender quais são as coisas que importam pra você. Não é isso. Eu acho que é, porque... Tô pensando aqui. Porque pensa, se a gente pega a coisa do sentimento ser uma bússola, você se sente melhor quando você faz uma atitude mais alinhada com o que você acredita. Sim. Então, de certa forma, você vai estar sendo guiado pelo seu sentimento a fazer mais atitudes dessas. Então, me parece que talvez a terapia vá para um pouco esse lugar. Ajudar a encontrar os valores e viver através dos seus valores? Eu acho que, claro, a gente também tá trazendo aqui a coisa da mudança. Pode ser que daqui a 2 dias você fala valor pra casa do caralho. Isso, não Foda-se nada a honestidade. Eu acredito na mentirada com vontade. Eu acho que não tem sentido ser honesto com todo mundo também, não. E aí você vai estar errado se você pensar nisso? Não. Aí do meu ponto de vista, a gente às vezes não vai ser amigo. Porque eu tenho esses valores que são meio que inegociáveis pra mim. Então, enfim, é uma conversa louquíssima. Por que a gente inventou fazer isso de assuntos podcast? Vamos fazer um podcast bem relacionável fácil, acho. Falando sobre valores. Mas eu acho, entendeu? De tipo assim, pode ser que mude, então fique em paz. Eu acho que vale a gente descobrir quais são nossos valores agora. O que você queria que norteasse a sua vida? O que você acha que faz mais sentido? Eu, por exemplo, pra mim, agir com amor é um valor. Bell Hooks. Que é isso, eu acho que é importante a gente construir relações a partir do amor e com o nosso trabalho, com o mundo e com outras pessoas. Acho importante. Penso, amor não existe sem cuidado, então tem que cuidar de alguma coisa. Amor não existe sem honestidade, então tem que dar uma honestidade ali. Amor não existe sem vulnerabilidade. Aí eu morro, mas tento ser vulnerável. Fazer o quê? Menina, o amor é um grande valor pra você? Eu não entendi. Você pode explicar mais? Ai, que difícil. Eu imaginei que fosse você mesmo. Mas é que eu penso assim, aqui um parênteses sobre a história do amor. Eu percebi que norteia minha vida em muitos pontos, assim, desde pequena é uma coisa que faz sentido pra mim, vejo beleza em amor, olho as coisas e falo, que lindo esse amor, olha só, isso aqui é amor, enquanto amor em coisinha que eu falo, olha só, escrito num bilhete. E aí eu percebi que é uma coisa importante pra mim, a coisa de cultivar um mundo mais amoroso. Porque eu passei a acreditar que isso talvez mude um pouquinho como as pessoas se sentem, mude um pouquinho o mundo, da gente amar as coisas e perceber que, né, de novo, esse amor aí com uma definição de muitas coisas, uma prática, não apenas o sentimento do amor, mas uma prática amorosa na vida, de falar a outra pessoa, não conheço, mas ela merece um pouco de amor, sim. Esse mundo merece um pouco de amor. Então eu acabei percebendo que me relaciono com muito disso. E aí isso é o quê? Tô morrendo de ódio. Quero destruir tudo. Eu penso, será? Será que às vezes você vai tá morrendo de ódio e você vai lá e magoar todo mundo porque você tá morrendo de ódio? Ou que você vai fazer uma grande armadilha contra você mesmo porque você tá com muito ódio agora? Aí eu penso, não, calma. Ei, vamos com amor. Vamos com amor, Vamos dar uma respirada. Não consigo agora? Eu espero um tempinho até conseguir. Não consigo sempre? Não, às vezes é tudo na base do ódio mesmo.
falar, não tem como amar todo mundo também, não. Tem gente que não vai ter como. Mas, pra mim, as relações que eu cultivo, eu tento partir de um lugar de amor, de atenção, de interesse, de falar, essa pessoa tá me contando uma coisa, eu vou ouvir, tentar gravar na minha cabeça. Porque isso, pra mim, também constrói amor, entendeu? Lindo. Lindo, 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 lindo. E aí, gente, tem uns valores que a gente não tem, eles tão bonitinhos, descritinhos e estruturadinhos, como a gente tá falando aqui da honestidade radical, dessa coisa do amor. Fez sentido a coisa do amor? Eu fiquei me sentindo aqui, eu fiquei tímida, gente. Mas aí, de novo, acredito, né? Então, juntou o amor com a honestidade radical e os valores da Sucena deixaram ela envergonhada hoje. Olha só como que pode. Tem alguns outros valores que eu acho que eles são menos claros e que eu acho que é bom falar sobre eles aqui, porque talvez grande parte da nossa comunidade concorde com esses valores ou queira levar eles para a vida. Então, por exemplo, uma coisa que não é exatamente um valor, mas eu lido como se fosse, então é a coisa de, em dias difíceis, ser extra cuidadosa. Que aí, pra mim, entra em amor, tá vendo? Entendi. Pra que eu vou ser... Mas vamos seguir. Em dias difíceis, ser extra cuidadosa. Essa é uma coisa que eu levo pra mim. Então, se eu tô, que merda, muita coisa pra fazer, muito não sei o que, eu penso. Em dias difíceis, ser extra cuidadosa. Então, significa que eu vou dar um cuidado aqui a mais. Hoje é um dia difícil, vamos devagar com a Yasmin. Deixa pra cobrar da Yasmin um dia que ela estiver melhor. Hoje não é o dia, hoje é o dia de ser extra cuidadosa. E aí, gente, qual que é a conversa? Demos a volta toda para falar o que eu realmente queria falar nesse podcast. Que é o custo disso. Eu acho que talvez a gente esteja pondo o carro na frente dos bois aqui, como diz o meu avô, falando sobre o custo dos valores, quando a gente nunca nem falou direito sobre valores. Não tem problema. É o que eu quero falar essa semana, então, eventualmente, a gente pode fazer um podcast só sobre valores para vocês. De novo, fala aí nos comentários se faz sentido para vocês. E a gente volta nesse assunto. Mas hoje eu quero falar muito sobre isso. Por quê? Porque na Flor de Mim, a gente tem um valor muito importante que a gente carrega para sempre. Acho que duas coisas muito importantes na Flor de Mim. A primeira é, a gente quer que todo mundo tenha a oportunidade de experimentar. Então, se eu acredito que eu aprendo errando, que eu posso errar em público, que eu posso testar uma coisa e descobrir como é que ela vai acontecer, não faz sentido para mim pensar nisso, para mim e para a Sucena, que estamos aqui na diretoria dessa empresa, e isso não valer para o resto das pessoas. Tá entendendo? Então, se eu acredito nisso como um valor, se eu acredito que é errando que a gente vai descobrir coisas importantes, que é errando que a gente vai descobrir a gente mesmo, que a gente precisa experimentar e não sei o que, eu preciso garantir que as pessoas que estão dentro da minha organização também consigam experimentar isso. Certo? Certo. Lindo. Isso significa o quê? Coerência, né? Vamos falar a verdade, é isso. Porque você fala, eu tenho um valor, e aí na minha empresa, o valor funciona só pra mim. É só pra mim. O resto das pessoas, não, elas até se na danem. sua vida mesmo, você tem um valor, tipo a honestidade. E aí ele funciona só pra você. Só você pode ser honesta. Ser honesta radical, a pessoa tem que ir lá, engolir ali, lidar com a sua honestidade radical, e você, se a pessoa é honesta radical com você fala, quebrei, não tem como. Amacie suas palavras e... Não faz sentido. Então, a consequência vem um pouco desse lugar. E aí, o que acontece? Às vezes, esse processo de experimentar coisas e de permitir que todo mundo da nossa organização esteja experimentando coisas e, enfim, indo pela direção. Claro, não é uma maluquice, né? Óbvio. Mas, enfim, as pessoas têm liberdade dentro das áreas delas para experimentar e testar coisas diferentes. E nem sempre eu vou estar ali, eu, a Sucena, tipo, corrigindo, falando, isso aqui não ficou tão legal. Porque eu falo, poxa, é parte da experimentação da pessoa. Se eu tô falando também, depois eu volto para pôr tudo numa forminha, não vai ter como funcionar. Aí, qual que é a conclusão disso? A conclusão é que, às vezes, saem umas coisas esquisitas no Instagram. Às vezes, fica um produto que você fala, não sei. Será? Eu nem acho, sabia? É. Eu acho tudo lindo. Não, sim. Por quê? Porque aí eu me lembro que faz parte do meu valor. Entendeu? E falo, não, é lindo porque o processo é lindo. É lindo porque tem uma expressão, é lindo porque foi feito com amor, é lindo porque é honesto, é lindo por 1 milhão de motivos. Mas nem sempre a gente vai criar, por exemplo, a coisa mais comercial da face da Terra. Essa é uma que a gente
Não é verdade? É verdade. Aí tá um outro exemplo, o bendito da coisa de escrever em inglês. Gente, eu não tenho a menor dúvida, tem um monte de marcas e coisas que falam, olha, quando eu lanço uma coisa em português, eu vendo muito menos do que quando eu lanço uma coisa em inglês. Mas é o meu valor. Você está entendendo? Valorizar a cultura brasileira é uma coisa que eu quero fazer em tudo que eu faça na minha vida. De escolher um lugar onde eu vou comer, a lançar uma coleção, a escolher para onde eu vou viajar, escolher como eu vou me vestir, escolher como é que vai ser minha casa dos sonhos. Eu quero valorizar a cultura brasileira. Eu quero ser uma pessoa que mantém a cultura brasileira acontecendo. Não quero virar uma Ctrl-C, Ctrl-V de americano. Ah, pelo amor de Deus, você tá entendendo? Então, sei lá, às vezes ia vender muito mais se eu arrumasse um negócio com to do, plan for the day, lunch, mas eu não quero falar isso. Não tem nada a ver com o meu valor. O meu valor é escrever a fazer, planos para o dia. Ah, mas aí não sei o que, não sei o que. E aí essa é a consequência do valor, entendeu? Se falar, tá, eu tô fazendo uma coisa que eu acredito, sim, mas tem consequência que eu não queria que tivesse. Queria que não fizesse nenhuma diferença. Só que aí, ao mesmo tempo, se eu abro mão, vamos supor, se eu abro mão do meu valor para fazer uma coisa funcionar melhor, para fazer a coisa ter, não ter essas desvantagens do valor, eu vou me sentir como? Péssima. Eu vou ficar achando assim, ai, não faz sentido para mim fazer isso. Então, eu acho que essa conversa, na verdade, ela era uma grande coisa de como que fazer sentido pra gente é mais importante do que fazer sentido de modo geral, entendeu? Já que a vida não tem sentido, já que não tem a coisa certa, já que não vai fazer sentido para todo mundo. Então, as coisas que você faz tem que fazer sentido para você. E aí, eventualmente, quando você vai fazer uma coisa que faz sentido para você, você vai ter um outro prejuízo. É. E aí você vai ter que falar, tá, eu aceito esse prejuízo, eu aceito esse problema aqui, porque ele faz sentido para mim. Achei ótimo o resumo do que a gente queria trazer para o podcast. E eu acho que é voltar nesse lugar de você identificar quais são os seus valores. Eu acho que isso que é uma coisa importante. Porque a gente está aqui falando dos nossos, mas para você pode ser outra coisa. Eu acho que é importante a gente identificar para a gente tomar essas decisões mais tranquilas e para ter um coração mais tranquilo. Porque é isso, não tem certo para todo mundo. Não vai dar. Mas para você se sentir um pouquinho melhor com você, é legal que você saiba as coisas que você realmente acredita, saber ali o que E é isso. Você não precisa saber agora, mas percebe a partir de agora quais decisões que você toma que você fica se sentindo mais confortável. Quais decisões que você toma que você se sente meio esquisita, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Eu, pelo menos, quando faço uma coisa que eu percebo que não é muito alinhada com a pessoa que eu queria ser, que aí é isso, que não é muito alinhado com esses valores, eu sinto uma vergonhazinha no fundo do meu coração. Guardada pra você, né? Às vezes ninguém em volta de você não tá nem aí. Todo mundo até falou, eu acho que você devia ter feito, era isso mesmo. E você fica, mas algo não bateu bem pra mim. Sabe? É igual quando você comeu uma coisa e não bateu muito bem, que você fica, não tem nada específico, mas tem uma coisa que não bateu. Pra mim é esse um sinal de falar, pera, se eu tô me sentindo assim, então pra mim esse é um sinal de falar, se eu tô me sentindo assim, vale a pena parar, respirar e me fazer a pergunta, por que eu tô me sentindo assim? O que eu tô envergonhada dessa situação? O que eu tô me sentindo esquisita sobre essa situação? Que sentimento é esse? Porque geralmente te ajuda a identificar coisas que você considera importante. Que é isso, posso ter reagido numa conversa que eu queria ter sido acolhedora e eu não consegui ali dar um tempo para respirar. Eu resolvi seguir na base da grosseria porque eu queria mesmo era que a outra pessoa se sentisse triste naquela hora. Dá uma olhada e fala, beleza, é para se culpar? Pegar todas as vezes que você tá agindo de um jeito que você não acredita totalmente e falar isso, olha só, eu sou a pior pessoa do mundo? Também não. Até porque, volto aqui na sugestão de que você tenha como valor para você também de que em tempos difíceis a gente é extra cuidadosa. Sim. E aí, a hora de tomar uma decisão difícil, a hora de se sentir envergonhada, a hora que a gente não tá se sentindo orgulhosa do que a gente mesmo fez, são os momentos difíceis que a gente precisa ser extra cuidadosa. Então é falar, não concordei. Finge quase que ser duas pessoas. Fala, não achei legal, amiga, mas é isso, né? Não vou deixar de ser sua amiga por causa disso. Vamos ver o que dá pra fazer a partir disso. Tentar ser melhor amanhã e show.
Entendeu? Outra coisa que é valor pra mim e que talvez faça sentido pra você e que também tem seus custos, como todos os valores, é não entrar numa guerra com o meu corpo. Isso é uma coisa pra mim assim, ó, valor, depois de ter sido, né, a gente já falou sobre isso também no episódio do corpo, mas depois de ter passado a maior parte da minha vida meio que brigando com o meu corpo, com o formato dele, com o peso dele, com não sei o que, hoje é um valor pra mim não entrar numa guerra com o meu corpo. Então se eu vou experimentar uma roupa numa loja, passa 5 minutinhos, eu tô sentindo que isso aqui não, eu vou embora. Vou para outro lugar. Vou fazer isso outra hora, porque eu não vou entrar numa guerra com o meu corpo. Ah, eu fui numa academia, e aí chegou lá, o instrutor falou, não, porque não sei o que lá, não sei o que lá, tem que ir nisso aqui para não sei o que lá. E eu cogitei que o problema é meu corpo, que eu vou entrar numa guerra contra o meu corpo, não vou. Fui numa nutricionista. O maior problema da sua vida nesse momento é o tamanho do seu corpo. Você precisa ser uma pessoa menor. E não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai me fazer entrar numa guerra com o meu corpo? Eu não vou. Yasmin, mas é que sua saúde, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, tem gente abrindo mão da saúde por um monte de outros motivos. E não significa que você tá abrindo mão da saúde, né? Com certeza. Vamos aqui, pelo amor. Mas vamos supor que eu tivesse. Vamos supor que nesse caso específico, nossa, manter um acompanhamento com uma nutricionista X e Y fosse a coisa mais importante que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá. A desvantagem, talvez, nesse momento aí, seja que eu vou pelejar pra achar uma nutricionista. Nossa, vai ser muito difícil encontrar alguém que consiga conversar sobre assuntos que são levemente gatilhos pra mim, sem me fazer entrar no modo de guerra para o meu corpo. Mas eu sei que esse é meu valor por um motivo. Eu sei que o mínimo de guerra contra o meu corpo que entrar na minha cabeça é suficiente pra tirar a minha paz por, meses. Então, é um valor meu, com consequências e um monte de delícias. Mas aí você vai encontrar gente, entendeu? Claro que vai, que o mundo é o tamanho do mundo. Eventualmente você vai encontrar pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Isso é uma preocupação em questão de encontrar profissionais, encontrar amigo, encontrar rede de apoio, encontrar pessoas aqui, ó, já sabe. Vai ter gente que acredita mais ou menos na mesma coisa que você. Por exemplo, a comunidade Flor de Mim. Eu ia falar a mesma coisa. A gente acredita mais ou menos nas mesmas coisas. A gente acredita que nem todo dia é igual. A gente acredita que a vida pode ser gostosa. A gente acredita que produtividade não é a coisa mais importante do mundo. Que é mais legal estar aqui vivão. A gente acredita que as coisas precisam ser melhores e que a gente pode fazer uma coisinha ou outra. Ou, se não acredita que pode fazer uma coisinha ou outra, acredita que pode fazer um mínimo na própria vida. São coisas que a gente acredita. A gente acredita que a saúde mental é uma coisa muito importante, que precisa ser levada em conta o tempo inteiro e não só quando convém. E aí, de novo, lá vamos nós para os prejuízos de ter valores. Minha saúde mental é a coisa mais importante para mim. Então, eu tô numa situação aqui que, amo muito essa pessoa, mas ela tá destruindo minha saúde mental. O que meu valor tá me mandando fazer? Mandar a pessoa para a casa Porém, às vezes é o que você vai ter que fazer mesmo para ter aquela paz. Não vai ter muita saída. E aí você fala, nossa, mas fulano, eu gostava tanto de fulano, e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ele tá pondo em risco toda a minha saúde mental toda vez que a gente encontra. Então, talvez... vai contra meu valor. Que pena. E você não vai estar se sentindo racionalmente pensando só, fulano não me faz bem, é uma decisão puramente racional. Você vai estar emocionalmente abalada toda vez que você encontra fulano. Você vai estar sentindo ali, falando... Olha só, parece que eu tô evitando encontrar essa pessoa, tô ficando ansiosa para encontrar essa pessoa, e que sei lá o quê. E quando você terminar essa relação, se você terminar, você pode sentir um tanto de coisa, de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Então, assim... A grande coisa para mim é que quando a gente pensa em valores, nem sempre eles vão facilitar o processo, sabe? Nem sempre vai ser fácil lidar com estar alinhado com os seus valores, mas vai fazer sentido. E eu acho que é esse o ponto-chave pra mim. Porque fácil a vida não é, né? Tem momentos fáceis, tem momentos difíceis, mas a gente não vai ter alívio da dor, da incerteza, do trabalho constante. Qualquer lugar nós vamos achar isso. Então, se a gente tá buscando um hack, um jeitinho de fugir e deixar tudo mais fácil, não é sobre isso a ideia dos valores. Mas é sobre você pôr a cabeça no travesseiro de noite e falar, tá um inferno isso aqui, não tô feliz, foi uma decisão difícil, foi uma decisão emocionalmente muito complicada, mas
eu sei que eu tomei a decisão certa porque eu tomei uma decisão que faz sentido para os meus valores. Faz sentido com o que eu acredito. Eu tô trazendo pro mundo mais das coisas que fazem sentido para mim quando eu tomo essa decisão. Bonito isso. Achei bonito. Veio aqui na minha cabeça agora. Não, achei bonito mesmo. Quem achou bonito? Achei mesmo. Obrigada. Lindo. Eu acho que é um pouco de passar por uma situação desconfortável, que é isso, muitas situações vão ser desconfortáveis, mas com um apoio ali, um conforto extra de falar, isso aqui realmente são coisas que eu boto fé. Então, e aí eu vou dar uma dica aqui para como descobrir valores, tá? Boa. Pensei aqui, né, uma dica prática de como descobrir valores. Anotar tudo. Tá? Já falei isso 1 milhão de vezes. Anotar tudo é muito bom, porque a gente consegue olhar para as coisas que a gente pensou quando você já não tá pensando exatamente daquele jeito. Então, às vezes, vem clareza sobre coisas que, na hora que você tá dentro do pensamento, é só parte da muvuca que tá na sua cabeça. Quando você olha de fora, você fala, tá bem claro aqui para mim que isso aqui é importante. Tá bem claro que vira e mexe, isso volta. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que a coisa importante para ela é senso de justiça. Ela demorou um tempo para perceber isso, mas quando você vê ela, você pensa, o que mais incomoda ela? É quando parece que a situação tá injusta para alguém. O que deixa ela mais com raiva numa coisa pública, quando parece que tá sendo injusto? O que ela faz quando ela tem uma comida para dividir? Ela vai ser extremamente justa no sentido de, né, tentar dividir ali aquilo ali o mais igual possível. Se ela não divide igual, ela não fica em paz. Tá entendendo? Então, dá pra entender que essas coisas que incomodam a gente, essas coisas que você sente que passou do seu limite ali naquele momento, tem algum valor ali. E aí, gente, meu grande processo foi começar a anotar essas coisas. Então, assim, um belo dia, uma terça-feira qualquer, veio na minha cabeça, nossa, como eu acho importante a honestidade radical. Daí eu anotei ali, gente, no meu caderninho de tudo, honestidade radical é um valor pra mim? Ficou ali. Eventualmente, outro dia eu pensei, nossa, mas como eu boto fé na coisa da honestidade radical? E aí eu escrevi de novo, honestidade radical é um valor pra mim? Só isso, sem nenhuma certeza, só apenas levantando a dúvida. Depois que eu escrevi, 15 vezes, eu falei, tá, começa a aparecer que em situações... Mudou a interrogação para um ponto. Um ponto. Começa a dar pra perceber que em situações muito diferentes, isso é um valor pra mim. Então, a honestidade radical pra mim é um valor nos meus relacionamentos pessoais, é um valor nos meus relacionamentos com a empresa, é um valor quando eu vou negociar com o fornecedor, você tá entendendo? Falar pra ele, eu tô disposta a pagar até isso aqui. Mas aí eu podia fazer não sei o quê pra economizar mais. Tudo bem, podia, realmente, tem vários jeitos de fazer uma coisa. Mas o jeito que vai de encontro com o meu valor é ser honesta. E aí vai facilitando aos poucos, a gente vai descobrindo esse kit de valores. Eu acho que é legal ficar atento a isso, entender que você não vai descobrir seus valores numa sentada com 5 minutos escrevendo no caderno, porque, poxa, a gente está decidindo o valor que vai guiar a sua vida toda nesse momento, né? Eu entendo que tem esse aspecto que a Susana falou, de que você pode mudar de ideia, falar isso aqui não faz sentido, mas não é uma coisinha só que você vai guardar ali no cantinho e olhar de vez em quando. Não é tipo assim, meu filme favorito, que é uma decisão muito importante, né? É verdade, muito importante. Mas que você não vai estar pensando... Semana que vem vai lançar outro, pode mudar. Sabe? Você não está pensando o tempo todo, suas decisões não estão sendo baseadas nos seus filmes favoritos. Então, é legal. Eu com Soul. Minhas decisões sendo baseadas por Soul. Mas isso porque Soul te fez descobrir o valor da coisa do existencialismo, né? De que nada tem sentido, de que viver a vida é o sentido por si só. Beijo! Não é verdade? Sim! Eu acho que essa ideia dos valores também veio muito pra minha cabeça quando eu tava lendo aquele livro dos filósofos que chama Every Time I Find Meaning of Life, They Change It. Na versão tradução para o português, que não existe traduzido, é tipo, toda vez que eu encontro o sentido da vida, eles mudam. E eles, nesse sentido, são os filósofos, né? Então, falando sobre isso, sabe? Isso aqui é um valor pra mim. Valor pra mim é seguir o prazer. Eu quero prazer em todas as situações. A coisa que eu mais vou buscar na minha vida é prazer. E aí a outra pessoa fala assim, não, eu não quero sentir prazer em nenhum minuto. Renegue todo o prazer. E aí você pensa, eu acho que isso me ajudou a ter uma noção dessa coisa dos valores guiando a experiência. Porque se você tem como valor de que eu preciso ter prazer em tudo que eu tô fazendo... É fácil
fácil você pensar o que eu vou fazer. Ah, eu tô gravando esse podcast. Eu tô tendo prazer com esse formato? Não, então precisa mudar. Entende? Eu estou, sim, tendo prazer com esse formato. Tá? Era um exemplo. Eu acho que, então, para você descobrir seus valores, é prestar atenção no que te incomoda, prestar atenção no que te deixa irritada, sabe? Prestar atenção no que te deixa em paz também, quais são as decisões que você toma, que você fica muito em paz. O que tem por trás daquelas decisões? E ir anotando como se você tivesse numa eterna investigação de você mesma. Querendo saber o que é que tem na sua cabeça. O que é que eu tô pensando, o que é que eu tô sentindo, o que é que isso aqui tá não sei o quê, o tempo todo. Não, porque nada é o tempo todo, mas sempre que possível. Por isso que eu acho legal andar com um caderninho, e aí eu tô sempre com o meu caderno de tudo, que também tem episódio sobre isso aqui. Vai chegar uma hora que eu acho que a gente vai ter que falar de tudo. Pois é. Aí a gente faz uma segunda temporada. Porque aí o mesmo homem não nada no mesmo rio. Eu acho que talvez esse seja outro valor da Sucena. É porque é isso, né? Aí daqui a 2 meses a gente vai falar, gente, voltamos, vivemos só a base de valor, foi horrível. Uma bosta. Voltamos pra desdiz. Não, então é isso. Eu ando com esse caderno aqui como se fosse um grande diário de bordo da minha experiência na Terra, anotando tudo que tá na minha cabeça. Eventualmente, eu descubro meus valores. Mas eu acho interessante, gente. Eu acho a coisa de viver à base da curiosidade muito legal. De fingir de vez em quando. Não consegue fazer sempre, mas de vez em quando, finge que você chegou num lugar que você não sabe nada. E seja minimamente curioso. Ah, por que eu estou sentindo isso? Volta a ter 6 anos de idade e fala, por que é assim? Por que a telha é assim? Por que o mundo é assim? Por que acontece dentro de um filtro d'água? Será que isso é porque curiosidade e empolgação são valores pra gente? Sim, mas vale aí. Pra descobrir coisas de sentimento, é muito bom você olhar pra você mesma com curiosidade, ao invés de julgamento, tananana. As coisas que a gente... julgamento não convém, acho que quase nunca. Mas olhar com curiosidade e falar, eu quero entender um pouquinho mais. Vou aqui... Por que eu me senti triste nessa cena de filme? Às vezes te conta até de um valor. Você olha assistindo um trem. Você fala, gente, eu acho o personagem tal... Nossa, vagabundo, o lixo do lixo. E é por quê? Porque ele faz uma coisa completa. Às vezes o personagem nem é mau. Ele só é diferente do que você imaginava que uma pessoa legal devia ser. E aí é uma boa. Você tem uma ideia de que uma pessoa legal devia ser. Quais são os valores da pessoa legal na sua cabeça? Pensa aí. E aí te dá uma resposta ou outra. E é isso. Eu acho que perceber coisas que se repetem, situações que se repetem por motivos parecidos, anotar e perceber quais coisas surgem para versões diferentes de você. Por exemplo, a raiva. Eu acho que avaliar o sentimento de raiva é uma coisa muito interessante, porque, no geral, a raiva está contando um pouquinho para você do que é um limite seu. De falar, foi ultrapassado um limite. Eu preciso te proteger de alguma forma, então agora eu tô com raiva. Então, assim, é uma partezinha de você que protege coisas que você, às vezes, não protege. Às vezes você não tá percebendo o que tá acontecendo. Por que te deixou com raiva? E é um limite que foi ultrapassado em forma de valor. E aí você vai dar uma olhadinha e falar, foi tal coisa. Às vezes no final você vai falar, ninguém estava errado na situação, não tinha nada a ver, eu só descobri aqui mesmo que, pra mim, isso é uma situação que eu considero muito mais importante que fulano considera. Enfim, coisas. Valeu a pena a descoberta. E aí, gente, comenta aqui nesse episódio pra gente saber se fez sentido pra você, quais são valores que você já identificou, se você achou uma loucura e fala, gente, pensei numa nova forma que não é se guiar por valor, é se guiar por X ou se guiar por nada. Conta pra gente. Fofoca tudo. Vamos tudo. Aqui dividir experiências que a gente tá vendo aí na vida humana. Beleza? Beleza. Avalie o podcast, segue a gente, deixa um comentário e compartilha com todo mundo. E aí, essa é a indicação do episódio. Indicação do episódio, eu vou indicar Supermodel Me, que é uma indicação para quem gostava de American Next Top Model, que é uma... Eu amava. Vi as 25 temporadas, sendo a 20 especial, que eles puseram dividir metade de homem, metade de mulher. Ai, foi tão legal. Enfim, que é que eu queria falar para vocês? Que é muito legal, é uma série sobre meninas, que ali a mais velha tem 24 anos, querendo ser modelo, e aí tem umas provas que elas precisam fazer, e aí tem umas provas de foto, tem umas coisas, tem umas que eles colocam elas de salto pra andar em lugar alto, em andar em esteira, é uma loucura, gargalhada atrás de gargalhada, é uma loucura, é tóxico, tá? Elas são péssimas umas com as outras, acho que elas nunca devem ter ouvido a palavra feminismo, e é legal, tá na Netflix, e foi isso aí. E tem um momento que eles legalizam o
5 minutos no soco sem perder a amizade. No caso, perdendo a O que amizade. eu achei bem interessante pra um reality show. Falar, vocês estão com uma picuinha? Vamos cair no soco. Pelo amor de Deus, gente. Essa é uma parte que talvez vocês ainda não tinham conhecido da gente. A gente adora reality show. Quanto pior, mais gostoso de assistir ainda. Menos aqueles, assim, casamento às cegas, que eu não dou conta de ficar ouvindo um homem esquisito falar muito tempo, não. Enfim. Então, é isso que eu tenho pra vocês. Beijos e a gente se encontra quinta que vem. Tchau! Tchau.